Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra, na Suíça, em 1712. Aos 16 anos, tornou-se o protegido de Madame de Warren. Aos 30, mudou-se para Paris como professor de música. Colaborou com a famosa enciclopédia de Diderot e d'Alembert no Verbete Musica. E aos 38, conquistou o prêmio da Academia de Dijon com seu Discurso sobre as Ciências e as Artes. Publicou vários livros, entre eles O Contrato Social, que inspirou a Revolução Francesa, e Emílio, considerado uma das obras mais revolucionárias da moderna pedagogia por suas ideias radicais, que desagradavam tanto à Igreja quanto a outros filósofos, como Voltaire, por exemplo. Rousseau fugiu para a Inglaterra, abrigado por David Hume. Dedicou seus últimos tempos à autobiografia Confissões, falecendo aos 66 anos em Hermenonville, na França. A ti me dirijo, mãe amorosa e prudente, que soubeste te apartar da estrada trilhada. Assim registra o prefácio do livro Emílio ou da Educação, inspirador de Pestalozzi e da Escola Nova, escrito por Rousseau sob forma de romance. Emílio consiste em um tratado pedagógico que une política, educação e ética, orientando pais e mestres sobre como educar naturalmente o homem ideal. O jovem Emílio, filho de um homem rico, é educado por um preceptor no convívio com a natureza, protegido dos constrangimentos sociais. Com um pé no romantismo, o outro no imaginário iluminista, o texto russoniano revela a crença na educação reformadora como ponte para as transformações sociais. Emílio é o representante da espécie humana em seu potencial de virtude, educado para viver bem consigo, com sua futura companheira Sofia e com os outros, em uma sociedade livre e democrática. Lançado em 1762, o livro tornou-se um paradigma da educação no século XVIII. Contrapunha-se a visão elitista da educação como privilégio, afirmando ser um direito de todos, e criticava a pedagogia jesuíta, rígida, punitiva, mera transmissora hierárquica de conhecimentos memorizados, que tratava as crianças como adultos em miniatura. Com sua visão naturalista do mundo, baseado nas lições da natureza, Rousseau foi uma espécie de descobridor da infância, o primeiro a entender a infância como uma forma particular de ser humano, diferente da idade adulta. O aprendizado era conduzido pelos interesses do próprio aprendiz, em uma educação de dificuldades progressivas, lúdicas e interativas, que evoluíam naturalmente dos sentidos ao espírito. Se por um lado Rousseau identificava as especificidades do ser infantil, por outro projetava o homem do amanhã, delimitando claramente a fronteira entre o homem da natureza e o homem civil. O homem da natureza, foco de Rousseau, era um ser livre, espontâneo, natural. Já o civil, mascarado, degenerado pelas instituições e vigiado pelo social. Daí a necessidade de investir profundamente nesse homem da natureza, ou natural, buscando na criança a criança, com suas maneiras próprias de olhar e de sentir, sem perturbar a maturação exigida pela ordem do tempo, tampouco tentando substituir o olhar infantil pela razão adulta, tudo para fundamentar um forte lastro na virtude original. Boa noite, meninas. Hoje meu grupo vai falar sobre a terceira fase do Emílio, onde o Rousseau fala que é a fase mais importante da vida, é a fase da idade da força. Nessa idade, as crianças, elas têm é a fase do estirão, então elas têm uma força física muito maior do que elas podem entender, então a sua força ultrapassa a sua mente. Então ele fala desse descompasso, desse crescimento físico e do conhecimento próprio e como lidar com essa criança. Até esse período, a criança é considerada fraca, pois suas necessidades ultrapassam suas forças. Nessa fase, o importante é saber utilizar bem esse excesso de força. Até agora, as atenções eram voltadas para a necessidade do corpo, mas nesse momento tudo muda e as necessidades vão ser voltadas para o espírito, entendeu? Ela vai ser voltada para a instrução desse espírito. A instrução do espírito só deve ocorrer se a criança tiver interesse. Não adianta nada você forçar a criança a aprender alguma coisa, ela tem que se sentir interessada. E para isso o professor precisa motivar essa criança. Ele precisa
deixar ela intrigada, deixar o questionamento na mente dela e nunca dar a resposta direto. Deixar que elas busquem essa resposta a partir de um interesse. E quando tiver dúvidas na sala, o professor deve buscar sanar todas, mas de certa forma ele deve buscar instruir a criança para que ela mesma ache a sua resposta, porque dessa forma ela vai aprender de verdade. Então esse período no qual a criança pode mais do que deseja é o mais precioso, mas infelizmente ele é muito curto. Por isso o Rousseau frisa tanto a sua importância, a importância de bem empregá-lo. É o tempo dos trabalhos, instrução, cuidados, que sejam úteis estudos e que sejam empregados pela natureza. Ou seja, ele frisa bastante que a natureza é muito importante, a natureza guia esse aluno. Por isso, tem outras coisinhas que o Rousseau fala bastante nesse começo, que é assim: a criança, por ela ter crescido muito rápido, elas são julgadas como adultos. E isso é um erro, porque eles ainda são crianças e eles não deviam ir para o lado do trabalho, para o lado do adulto. Eles deviam ir para o lado de instrução do espírito. É tempo de muito estudo e conhecimento, onde devem armazenar tudo o que estão aprendendo para que possam decidir o que farão da vida seguindo a natureza. Deve-se aprender o que for útil. O professor e a família ensinam, assim como o tempo e o meio ambiente. Tudo é meio de aprendizado para essa criança. É preciso maturidade para adquirir certos conhecimentos e é preciso bem instruí-los. Só conhecem o que é conveniente, por isso é muito importante mostrar as noções morais para esse aluno. Essa fase, a terceira fase, vem de uma fase da curiosidade, onde agora eles possuem o desejo de serem instruídos, porque eles já tinham essa curiosidade. Então é tudo um instinto natural. Só se preocupam, as crianças nessa fase, os adolescentes, só se preocupam com o que está à vista, só com aquilo que eles têm à frente dos olhos. E precisam aprender sobre o universo, por isso é preciso gerar um interesse no aluno, senão ele não vai aprender nada do que é importante para eles. O aluno deve aprender a pensar principalmente. Para isso, o professor deve oferecer subsídios para que o aluno construa o seu conhecimento, sendo claro e direto. Quando surgem dúvidas, é preciso saná-las, como eu já disse anteriormente. As descobertas dos alunos devem sempre ser bem incentivadas e avaliadas. Ou seja, como a gente diz, o feedback é muito importante, principalmente o feedback positivo. Nessa fase se tem pouco tempo e muito para ensinar, isso ele fala várias vezes. Então é preciso ensinar antes que o aluno perca sua atenção por uma paixão, pois essa fase é a fase dos amores, da paixão platônica. Então nesse tempo é preciso fazer com que a criança crie gosto e métodos para aprender sozinha. Eu vou fazer uma síntese do livro do Rousseau, dos parágrafos 41 a 87, que inicia na página 227. No livro do Rousseau ao Emílio, ele traz vários ensinamentos que a gente pode levar para a pedagogia. Um dos primeiros que a gente consegue observar é que o autor ele retrata vários fenômenos do nosso dia a dia e que para nós podem ocorrer de forma rápida ou até de forma simples ou natural, e a gente não para pensar os inúmeros processos que estão envolvidos nesse fenômeno. Então ele diz que tudo a gente tem que ter uma experiência e nunca colocar, que nem nas escolas que a gente às vezes observa, uma lei disso ou algo daquilo e para justificar esse fenômeno. A gente tem que explicar esse fenômeno através das vivências, através da experiência que a gente teve. E esse negócio de colocar uma lei para justificar algum fenômeno, ele assusta a criança, porque a criança ela precisa de uma vivência, ela precisa de uma experiência para ela até conseguir entender os efeitos, para ter um enfoque nesse efeito. Então, é necessário que a gente crie muitos instrumentos para serem utilizados através da experiência e nunca diretamente o instrumento e depois a experiência. A experiência ela deve ser obtida primeiro para que depois se pense no instrumento para justificar aquilo.
O autor ele ainda coloca que não adianta o professor jogar vários conceitos na mente de uma criança acreditando que ela vai compreender aquilo. Deve ser explicado tudo de uma forma didática e às vezes um método mais demorado ele pode ser mais eficaz na compreensão da criança do que um método que não utiliza de experimentos e os alunos não vão compreender de forma eficaz. O Rousseau, ele também retrata que o professor ele não é a única fonte de saber dentro de uma sala de aula. Por mais que o professor tenha uma bagagem, tenha a sua experiência, o aluno também deve fazer parte disso. Então, ambos devem aprender um com o outro e o professor não tem que se vangloriar dos talentos que ele tem, da bagagem que ele tem, do doutorado que ele tem, até porque ele aprende com a criança. Deve existir uma troca de conhecimento, de ideias e até mesmo de experiências. O Rousseau ele também traz que a gente não pode, os professores não podem deixar que a criança fique somente nos livros, aprendendo e aprendendo conceitos e não levar ela para uma oficina onde ela possa colocar tudo aquilo em prática, onde ela possa exercitar a sua mente e os seus ensinamentos. Então, todas as experiências que a criança tem, ela deve se unir uma com a outra, trazendo uma multidisciplinaridade, ou seja, ela pode usar aquilo em várias outras coisas. Não é uma coisa fechada para uma única disciplina ou uma única matéria. Ela pode usar isso em várias disciplinas. Porque ele diz também que normalmente os raciocínios isolados de uma criança são mais difíceis de se manter muito tempo na memória. Então ele tem que manter um raciocínio de um fato para que a criança tenha isso guardado por mais tempo na memória dela. Então talvez uma experiência que ela tenha com alguma coisa não vai ficar somente um dia na mente dela. Isso pode percorrer com ela pela vida toda. O adulto, ele precisa saber de diversas coisas que têm utilidade para quando ele for ensinar a criança, ele ensine o que é útil para a idade dela. Nós podemos observar que as crianças elas têm muitos questionamentos, então elas precisam compreender o real significado da palavra útil para poder fazer questões e questionamentos, no caso, que sejam importantes. O Rousseau ele diz que um professor, na maioria das vezes, ele nunca deixa um aluno sem resposta e muito menos vai confessar os erros do próprio professor diante do aluno. E ele traz que o professor que ele admite seus erros, que ele confessa seus erros, talvez ele possa receber um maior crédito pela sua humildade. É importante também fazer com que a criança ela deseje aprender, que ela deseje procurar e encontrar as coisas, e o professor, o educador, ele deve procurar meios para satisfazer a criança nesse aspecto. O aluno também, ele deve entender bem o que se aprende e o uso do que se aprende. E se por acaso o professor não conseguir dar uma explicação boa para a questão do aluno, o Rousseau traz que é melhor que o professor não dê uma explicação errada, é melhor que ele não dê explicação nenhuma. E também que no ensino, no papel de educador, não se use muito de vãs repetições, para que não se crie alunos e crianças tagarelas. Nos últimos parágrafos do texto, o Rousseau convida o Emílio para fazer uma corrida e ele até diz que como as crianças gostam muito disso, não foi tão difícil que o Emílio topasse isso. Então eles resolvem correr, só que no meio disso eles se perdem no caminho, era por volta da hora do almoço, então eles começaram a ficar cansados, começaram a ficar com fome e aí eles se perdem nessa trilha, nessa floresta. Que para o Rousseau não era algo difícil porque ele já sabia que atrás desse matagal, como ele mesmo diz no texto, já tinha a cidade. Só que para o Emílio era uma floresta tudo aquilo, então ele se sentia mais perdido ainda. E aí, no decorrer dos parágrafos, eles vão tendo uma conversa de como eles poderiam voltar para casa, como que eles conseguiriam ter um sentido do caminho certo. E aí, quando eles começam a conversar,
percebem que por tal caminho seria o caminho mais correto para voltar, o Emílio dá um grito e diz: ai, que maravilha, vamos conseguir voltar. E aí o Rousseau traz uma reflexão pra gente, falando que o Emílio, ele jamais se esqueceria dessa lição ou desse dia, porque foi uma experiência que ele teve. Então, se ele tivesse realizado isso num quarto, ou numa sala de aula, ou em qualquer outro ambiente, tudo seria esquecido no dia seguinte. Então, ele diz que é necessário sempre que tenha uma ação, sempre que possível. Ou seja, se deve falar através de ações sempre que possível e só dizer realmente aquilo que de certa forma a gente não consegue executar. Então, nessa experiência, para o Emílio foi muito importante, porque ele guardaria isso para o resto da vida. E o Rousseau também diz que a prova para um aluno, ela deve ser proporcional à idade dele, porque o mal não está naquilo que a gente acredita que não entendeu, mas está naquilo que a gente acredita que a gente entendeu. Um pensador até, Joseph Goebbels, ele diz que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Então eu acredito que é realmente isso que o Rousseau está querendo dizer, porque às vezes nós acreditamos muito entender alguma coisa que realmente no fundo nós não entendemos, porque a mente do homem ela é enganosa. Essa parte é do parágrafo 88 até o 127. Nessa parte do texto do Rousseau, ele demonstra estar explicando para um Emílio já adolescente sobre humildade, principalmente. Ele começa o parágrafo 91 comentando sobre como para aprender alguma coisa a gente precisa ter proximidade, a gente precisa ter paixão por aquilo, para aprender de fato aquilo. Tem que ter um interesse, então o Rousseau precisa aproximar de certa forma o seu aprendiz daquilo que ele pretende ensinar. Para que ele possa desejar aprender de verdade pelo interesse, e o Emílio vai se apaixonar e vai realmente levar aquilo para a vida. Então, para ensinar humildade para o Emílio, ele vai apresentar o livro de Robinson Crusoe, que vai ser o único livro que o Emílio vai ler, vai ser o primeiro e o único livro dessa etapa da vida do Emílio que ele vai ler, que é a história de um homem que fica perdido numa ilha deserta e que usa de utensílios e da sua sabedoria para sobreviver nessa ilha. Então, o Rousseau pretende ensinar para Emílio sobre utilidade. Ele pretende que com isso, ao entrar nessa ilha, que ele vai se apaixonar pelo livro e vai viver essa parte da vida dele tentando sobreviver nessa ilha, se colocando no lugar daquele personagem, ele vai criar a sua própria ilha, ele vai ter a intenção de ir para a ilha. Então, Emílio vai procurar a todo momento aprender sobre a utilidade das coisas, aprender sobre agricultura, aprender sobre as ferramentas, porque assim ele vai poder utilizar aquilo na ilha dele e vai conseguir sobreviver. Então, Rousseau tem intenção, o objetivo de ensinar para o Emílio sobre dar valor às coisas úteis de verdade e não a coisas que têm valor, preço de fantasia, como ele mesmo fala. Ele, por exemplo, artesanato, ele diz que artesanato é muito mais valorizado do que ferramentas úteis, agricultura, essas coisas, que essas coisas têm maior valor e que Emílio vai aprender a dar valor para as coisas úteis e não para as coisas que não são úteis ao homem. Então, ele vai ensinar isso pro Emílio de forma com que o Emílio se apaixone usando o livro de Robinson Crusoe. E para o Emílio aprender sobre as indústrias e as artes mecânicas, ele pretende ensinar na prática. Emílio vai aprender a colocar a mão na massa quando se tratar desses assuntos
o que vai fazer com que o Emílio se aproxime disso e tenha interesse, assim, aprendendo de verdade, segundo o método do Rousseau. Em certo momento, que acho que é um dos momentos principais desses parágrafos, o Rousseau começa a explicar sobre um jantar que ele e o Emílio foram. Um jantar luxuoso, farto em comidas e pratarias e luxo. E ele diz que nesse jantar ele faz uma pergunta ao seu aprendiz, que seria: quantas pessoas você acha que tiveram que trabalhar para que esse jantar fosse servido para você? E assim ele espera que o Emílio fique filosofando durante todo o jantar, em que as pessoas estão bebendo vinho e se divertindo. Emílio estará no canto, pensando, filosofando, tentando achar uma resposta para aquela pergunta. Ele diz que se em algum momento você perceber que seu aprendiz está se sentindo importante, uma pessoa especial por causa de todo aquele luxo que está sendo servido só para ele, porque o jantar seria para ele, você tem que mudar essa ideia da cabeça dele, porque ele não tem que se sentir especial com isso. Então, em outro momento, você levaria o seu aprendiz para um jantar de camponeses, no qual a comida é farta do mesmo jeito. E faria com que Emílio comparasse o jantar luxuoso que ele teve com um jantar de camponês. Sendo que a quantidade de comida seria a mesma, ele estaria satisfeito do mesmo jeito. E como Emílio não é um menino egoísta, é um menino humilde que gosta do campo, a intenção é que Emílio escolha o jantar de camponeses, entendendo que aquele luxo que ele teve naquele outro jantar e tudo aquilo que lhe foi apresentado não seria essencial para a vida dele, seria uma coisa vazia até mesmo se ele estivesse dando aquele jantar. Então, é mais um momento em que o Rousseau ensina humildade para Emílio, ensina sobre o que ele realmente precisa na vida dele, ensina a viver e não a dar valor às coisas banais, as coisas materiais, só aquilo que traria luxo, e sim aquilo que é essencial para a vida dele, aquilo que tem utilidade. Ele finaliza esses parágrafos até o 127 falando sobre a igualdade das coisas e dos homens, a igualdade dos homens sendo o governo. Ele diz que não vai aprofundar muito com o Emílio sobre isso, porque ele entende que é um assunto muito difícil. Mas ele explica sobre a igualdade das coisas e coloca a igualdade das coisas como moeda, mostrando que assim facilita para o homem, para a sociedade, saber que uma quantidade de trigo e uma quantidade de tecido tem o mesmo valor, mesmo sendo materiais diferentes. Cada pessoa tem o seu papel na sociedade. Isso varia de acordo com as nossas habilidades. Então, nós precisamos uns dos outros para sobreviver. As crianças começam a entender a sociedade na base da troca. E é assim que elas começam a entender o nosso mundo. Todos os cidadãos têm o dever de terem filhos para darem continuidade às suas profissões. Então, se você tem um ofício, você deve passá-lo de geração em geração para que ele chegue na sociedade e contribua com a mesma. A nossa única certeza da vida é a morte. Então é uma ignorância falarmos que que não temos interesse em viver. Porque tudo que a gente faz na vida é buscando melhores condições, né, de se desenvolver e maior longevidade. O Emílio, ele deve seguir os passos dos pais, que é trabalhar com artesanatos, ou seja, trabalhos manuais, porque para eles isso é o trabalho mais digno que se tem. Também acreditam que homem deve vender materiais para homem e mulher deve vender material para mulher, ou seja, cada gênero deve seguir o comércio para o seu gênero. O que acontece também é que eles acham que homens que vendem produtos para a mulher, eles são erros da natureza que devem ser corrigidos.
Todos nós somos escravos da opinião pública, e isso é algo que precisamos nos livrar durante toda a nossa vida. Então é algo de extrema importância para nós, né? E nunca devemos nos louvar por nos livrarmos de preconceitos, porque se você se louva por se livrar de um preconceito, você está automaticamente se voltando a ele. Então, nós precisamos nos livrar dele, mas de uma maneira natural, né? O que nós temos no nosso interior é o que nós temos de mais importante. E é isso que nós devemos buscar passar para todas as pessoas, né? Então, a pessoa inteligente, o sábio, não é aquele que se sobressai perante os pobres. É aquele que se sobressai perante a todos e de acordo com os seus princípios e virtudes. Nunca devemos trabalhar por obrigação, porque o trabalho deve ser honrado, independente da profissão que nos seja dada, né? Da posição, da profissão, do cargo, nós devemos honrar nosso trabalho sempre, né? E também o trabalho é algo muito importante. Não importa se você é de família rica ou de família pobre. Se você é de família pobre, você deve trabalhar para levar o sustento. Se você é de uma família rica, você também deve trabalhar para levar o sustento, porque o filho que usufrui dos bens dos pais e não coloca no lugar, é como se estivesse usufruindo de algo que não é seu. Como se estivesse fazendo, como se os pais fizessem um favor a ele. É muito importante que o Emílio ele não escolha uma profissão que dependa dos outros para se desenvolver, né? Ou seja, poemas dependem dos gostos das pessoas para se desenvolver, músicas, tudo isso precisa de público. E é uma profissão muito difícil. E por isso os pais acham que é melhor o Emílio não seguir esse tipo de profissão. Nunca devemos proibir as profissões perigosas, né? Porque elas exigem que o corpo e a mente trabalhem em conexão. E são, assim, o trabalho mais importante. Ou seja, você conseguir trabalhar o físico e o mental é o trabalho mais virtuoso, né? Na visão deles. Você nunca pode repassar apenas os seus ensinamentos, né? Você nunca deve repassar apenas o seu ofício. Você sempre deve repassar o que tem de dentro, o que tem no seu interior. Nós nunca devemos ser levados por aparência, ou seja, uma obra devemos julgar uma obra pelo seu contexto, pelo que ela tem, né? Naquele momento. Nunca julgar uma obra pelo seu autor, porque assim nós somos preconceituosos e acabamos discriminando as pessoas. Então, esse tipo de coisa é errado, né? Na visão, né? E precisa ser corrigido também. Então, você precisa julgar uma obra pelo que ela se apresenta naquele momento. Nós somos ricos de sabedoria, nunca de dinheiro, porque essas coisas são irrelevantes. Então, tudo que nós devemos levar em consideração é tudo que se encontra no nosso interior. Porque é isso que realmente vale no final e é isso que realmente consta na nossa vida. Não devemos sofrer antecipadamente. O Emílio fala sobre os pobres e a realidade deles, mesmo que essa não seja a realidade dele, que ele não tenha passado por isso, ele comenta bastante sobre isso. Aí ele fala bastante sobre a mudança da vida e ele relaciona e foca bastante a necessidade do corpo e do juízo. E aí ele fala sobre os sentimentos e ele também aperfeiçoa a razão. Então agora os alunos passam a ter ideias e não somente sentimentos. E de acordo com Emílio, o juízo é o que torna a pessoa mais madura. E acredita que o jeito que se formam as ideias
é o que cria o caráter da pessoa. Então, devemos ver a relação pelo que ela realmente é e não só pela aparência. E ele acredita que ter aptidão para comparar as ideias é o que constitui o homem. Então, e em todas as sensações se há um juízo. E o juízo é passivo e ativo. E nos diferencia dos sentidos e sentimentos. O Emílio diz que muitas pessoas vão pelo sentimento do que pela razão, e por isso acabam se enganando. É necessário que nós tenhamos experiência antes de fazer qualquer julgamento. Então, ele começa a falar que os nossos erros vêm do nosso julgamento, que se não houvesse a necessidade de julgar, também não haveria necessidade de aprender. Mas aí, se isso acontecesse, nós nos tornaríamos ignorantes. Mas, de acordo com ele também, as necessidades mudam de acordo com as pessoas. E a diferença é entre o homem na natureza e o homem em estado de sociedade. Então, para melhor julgar, nós devemos simplificar e devemos verificar as relações dos sentidos. E para agir dessa forma, é necessário muita paciência. E em vez de deixar o aluno pensando errado, nós devemos apresentar a verdade de um modo que eles entendam, por inteiro, né? Então, segundo Emílio, não se deve apresentar a verdade desde o começo. Nós devemos introduzindo aos poucos, mas não jogar tudo de uma vez. E então, só devemos auxiliar a criança se mesmo depois de ajudarmos ela a ver a verdade, ela não conseguir ver. Aí, nós devemos ajudar, mas ele diz que nossa visão é enganosa e que se formos apenas por ela, acabamos cometendo erros. Então, todo juízo é um raciocínio. De acordo com Emílio, julgar e raciocinar são exatamente a mesma coisa. Muitos dos nossos erros vêm de nós e não dos outros. E o que nossa mente extrai é apenas o necessário e importante para o nosso corpo. E o Emílio tem poucos conhecimentos, mas o que ele tem são de verdade. E ele sabe por inteiro. E há muita coisa na vida do Emílio que ele ignora. Mas futuramente, ele pretende saber. E para ele, encontrar o para que serve e o porquê de tudo é muito importante. E o Emílio é muito paciente, ele é firme, cheio de coragem, temperante, laborioso, e a sua imaginação nunca aumenta os perigos. Ele é sensível aos males e sofre com firmeza. E ele não sabe muito bem o que é para manter. Mas ele dá virtude a tudo relacionado com ele. Falta conhecer as relações exigidas e falta alguns conhecimentos que ele está pronto para receber. Então, ele sabe que ele tem coisas para aprender e ele sabe que ele tem que receber, mas ele quer receber somente quando ele está pronto. Ele não quer ficar recebendo coisa quando ele achar que não é a hora, né? E ele autoexamina e não presta atenção no que os outros acham ou pensam dele. Ele não exige nada das pessoas e também não deve. Ele só conta com ele mesmo. Não tem erros nem vícios, tem o corpo sadio, não tem conceitos e tem o coração livre de paixões. E o que importa para ele é o amor próprio. Para Rousseau, aprende-se na vida com 3 mestres: com a natureza, com as coisas e com as pessoas. Só no início da adolescência, quando a razão começa a surgir, é que as pessoas, e não mais apenas a natureza e as coisas, passam a ter importância no processo educativo. Só então os livros e as operações abstratas são apreciados. E Emílio, enfim, pode vir a se completar como adulto e homem total da utopia de Rousseau. Assim, seu corpo e seu espírito se exercitam ao mesmo tempo. Quanto mais se faz forte e robusto, mais se torna sensato e judicioso. É o meio de ter um dia aquilo que julgam incompatível e que quase todos os grandes homens reuniram em si: a força do corpo e da alma, a razão de um sábio e o vigor de um atleta.